Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, fazemos aqui hoje, agora, aqui na comunidade orante, uma estação ao redor de nossa mãe. Vivendo o caminho do tempo da quaresma, a delicadeza de Deus, chamando-nos a perceber pela força da sua graça e pela luz da palavra de Deus, quais os rumos novos de que precisamos, o que precisamos mudar em nós. Por isso aqui estamos. Estamos aqui neste caminho quaresmal, concluindo hoje esse mês de fevereiro. Sejamos gratos. E olhando o tempo, nossos corações se aflijam no sentido bom, para que nós possamos viver de modo mais qualificado. Somos, pois, chamados e interpelados a cultivar em nossos corações o permanente desejo do amor de Deus. E o desejo do amor de Deus cultivado em nossos corações nos dará a condição de vivermos esta tarefa importante e bonita que esse tempo quaresmal na campanha da fraternidade nos aponta, e é uma convocação para toda a nossa igreja no Brasil. Cuida dele, cuidar da vida. Deixemos-nos atrair por ele, Cristo, como nos indica o tratado contra as heresias de Santo Irineu. Nosso Senhor, o Verbo de Deus, que primeiro atraiu os homens para serem servo de Deus, libertou em seguida os que lhe estavam submissos, como ele próprio disse a seus discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Meu irmão, minha irmã, a amizade de Deus concede a imortalidade aos que a obtêm. O serviço que prestamos a Deus nada lhe acrescenta, porque Ele não precisa do serviço dos homens, mas aos que o seguem e servem, Ele concede a vida, a incorruptibilidade e a glória eterna. Ele dá seus benefícios aos que o seguem precisamente porque o seguem, mas não recebe deles benefício algum, porque é rico, perfeito e de nada precisa. Se Deus requer o serviço dos homens, é porque, sendo bom e misericordioso, deseja conceder os seus dons aos que perseveram no seu serviço. Com efeito, Deus de nada precisa, mas o homem é que precisa da comunhão com Deus. É esta, pois, a glória do homem, perseverar e permanecer no serviço de Deus. Por esse motivo dizia o Senhor a seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, dando assim a entender que não eram eles que o glorificavam seguindo-o, mas por terem seguido o Filho de Deus, eram por ele glorificados. E disse ainda: quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Meu irmão, minha irmã, essa passagem do Evangelho deve nos encher de esperança. Não estamos sem rumo. Estamos, porque a nossa sociedade comprova que estamos fora do rumo por suas injustiças, por suas discriminações, por sua corrupção. Mas temos quem nos conduz, é Ele, Cristo. Por isso, mesmo colocados na condição pior possível da nossa existência, longe do Evangelho, nós podemos nutrir a grande esperança, abrindo o nosso coração e, sobretudo, os ouvidos do nosso coração para escutar como Levi escutou, em estando ali sentado na coletoria de impostos, fazendo aquilo que era injusto, mas ao escutar, segue-me, ele se levantou. Isto é, a sua vida mudou, porque escutou o Senhor chamando-o e ele o seguiu. O Senhor nos mostra, portanto, que um caminho novo é possível para todos nós. E nós o procuramos. Por isso o tempo da quaresma como tempo especial de conversão.
Segue-me, ecoe em nossos corações para abrirmos um novo horizonte e um novo caminho para a nossa vida. Assim como abriu para Levi, que ali preparou um grande banquete para o Senhor, recebe-o na sua casa, embora causando muito desconforto aos fariseus e mestres da lei, porque ali estavam cobradores de impostos e pecadores. Por isso eles perguntavam aos discípulos incomodados, mas fechados em si mesmos: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Aprendamos como força e luz de esperança para os nossos corações. O Senhor responde: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. É verdade e importante carregar como iluminação do coração e da mente também o que diz o mesmo tratado contra as heresias de Santo Irineu. Nosso Senhor, o Verbo de Deus, que primeiro atraiu os homens para serem servos de Deus, libertou em seguida os que lhes estavam submissos, como ele próprio disse a seus discípulos: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Prezemos a amizade de Deus, que nos concede a imortalidade e nos dá sustento. Seja esse o nosso caminho de conversão, a aproximação de Deus, para cultivar com Cristo uma grande amizade. Supliquemos esta graça pela intercessão de nossa Mãe Maria, desdobrando a nossa amizade com Cristo numa verdade: o compromisso de cuidar da vida e de promover e defendê-la com toda a força e na força do amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira